E sim que no Cabo de Obi, Labanta Cabo Verde, pô, Labanta mesmo, pô, bem Obi gosta um pouco mais sobre José Luís Neves, ele que é economista, e também falando ali, mora que foi tudo que ele se percurso profissional, e também um pouco mais sobre, para não conhecer também um pouco mais sobre ele. Boa tarde, José Luís, e bem-vindo à Rádio Alfa. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer Rádio Alfa. Também queria agradecer jornalista Sara por esse convite para estar ali, para nos falar um pouco sobre o país, né? E também sobre minha vida profissional e pessoal, cima jornalista acaba de falar. Para mim é grande honra estar ali nesse programa Tarde Envolvente. Com certeza. E falando de percurso inicial, onde que surge aquela paixão para a economia? Foi algo que eu adquiri logo quando era criança ou bem depois? Estava eu indeciso, né? Quando estava no liceu, minha primeira paixão foi arquitetura, né? Mas estava eu indeciso depois, já no liceu, naquela altura, não tinha que fazer a opção para mim, tinha, sobretudo no ensino complementar, tinha grupos de disciplinas que já não te escolheva naquela altura e que depois não estava para ano zero, que te determinava áreas que não te escolheva na ano zero antes de no curso, acaba para ir para grupo B, né? Acaba para ir para grupo B e então bem mais para a área que estava para fazer a gestão, que estava para fazer a economia, direito. E naquela altura, então, acaba para escolher um bocado economia para modo e na ano zero que foi determinante. Quando um estuda, tive aquele primeiro contacto com a economia, né? Para não tinha uma disciplina lá que era introdução à economia, então lá que foi tudo minha paixão para a economia, para morar em uma área transversal e que está permitindo conhecer direito do nosso país e também para aquele que é a minha ambição profissional e de vida. E para onde que você navega um pouco na arquitetura, já que era uma paixão de boa? Então lembra naquela altura tinha um centro ali na praia que chamava CUEP, Centro de Orientação Escolar e Profissional. Então, a mim está na Somada, estuda lá, né? E, só que na férias também a praia. Devem passar férias com minha pai, com minha mãe, também com minha tia às vezes. Então, vezes acaba para levar para CUEP, para Centro de Orientação Escolar e Profissional, que era um centro que tipo orientava pessoas, né? Para escolher áreas, para obter vocação, coisa que escreve. Então ele foi lá então faz de tudo coisa que a gente pensa, coisa que crescer. Então eu tive contato com a arquitetura, tive contato também com outras áreas e lá acaba para hoje, mas de facto e em agosto é mais para a área de economia e gestão. E falando um pouco de aquele cenário econômico, porque já está mais a fundo nisso, como que você avalia e cenário econômico na Cabo Verde e coisa que você acha que não pode melhorar nesse sentido? E bom, se não fala sobretudo desde a independência e tudo dados está mostra que o país cresce, o país cresce tanto de ponto de vista quantitativo como de ponto de vista qualitativo. Do ponto de vista quantitativo, basta no analisar indicadores, né? E moda produto interno bruto, que é indicador que mostra que o país tem crescido. E dados está mostrando que tem tido um crescimento forte desde 1975 e um crescimento sustentado, né? É claro que teve momentos de crises, né? Onde o crescimento foi mais fraco, mas no global o crescimento tem sido forte e tem sido sustentado. E o país cresceu do ponto de vista quantitativo, mas caçou do ponto de vista quantitativo. Esse crescimento quantitativo também teve reflexo no crescimento qualitativo. No melhor na indicadores, né? Na indicadores qualitativos, moda na saúde, moda na educação, moda na índice de desenvolvimento humano, na melhoria de qualidade de vida de população. E é claro que durante todo esse trajeto e apesar desse crescimento que não teve, bom, cima de falar, é claro que ainda não tem desafios, ainda não tem pobreza,
ainda não tem desigualdades sociais, não tem desemprego, ainda, sobretudo que está feito a jovens, e ainda não tem informalidade na economia, e também não tem alguns desafios, moda, por exemplo, desafio de desenvolver, por exemplo, o setor privado, para não criar mais emprego, para não conseguir combater esse desemprego que ainda é relativamente elevado no país. Não tem que desenvolver cada vez mais empresas para não poder criar mais emprego, para modo só no estado que é possível criar emprego para a demanda que tem nesse momento no país. Portanto, em termos globais, crescimento bom, mas ainda tem desafios, e sobretudo no mundo de hoje, né, em pleno século XXI, tem novos desafios que te apela ainda mais forte para nós. Com certeza. E falando também um pouco ali de fase pandêmica que afeta teu e tanto ali Cabo Verde como de forma mundial. E modo que o Tacha foi uma medida assertiva que o governo adota para melhorar a qualidade de vida de pessoas economicamente. Sim, de facto, a pandemia, né, e foi uma das mais graves crises que já não teve na economia mundial, né? Sim, mas não sabe, o mundo teve que ficha durante um determinado período para poder conter a propagação de vírus, e naquele período então foi terrível. Na Cabo Verde não teve uma contração de cerca de 15% de produto interno bruto, portanto foi uma coisa brutal, né? Uma contração econômica de cerca de 15% de PIB. É maior horas que está na caro, também não velocidade significativa, de repente calca apenas travão faz uma travagem brusca, né? Se você tem cinto de segurança, você corre risco de pane ou choque. Bom, e foi uma crise forte, e não te considera, mas aliás, tudo dados que não tenta mostrar, mas não consegue aguenta direito, e na altura tomar um conjunto de medidas emergenciais para apoiar, tanto do ponto de vista sanitário, mas também como do ponto de vista econômico, né, para apoiar famílias, para apoiar empresas, para não poder amortecer aquele choque que foi brutal. Portanto, não pensa, mas não consegue aguentar, o que demonstra, mas de facto Cabo Verde, esse povo é resiliente, e a partir de 2021 começa a recuperar de novo a trajetória de crescimento, mas um bocadinho mais fraco na 2021, mas já na 2022, 2023, crescimento já não retoma crescimento mais forte, não pode falar, já não retoma a dinâmica de crescimento que não tinha antes de pandemia. E nesse sentido, qual que é o papel de Câmara de Comércio na promove desenvolvimento econômico, tanto nós protege empresas de alguma forma, não é? E Câmara, sim, vou crer. E queria saber mesmo qual que é o papel mesmo de Câmara de Comércio nesse sentido. A Câmara, ele é uma associação de empresários, né? Ele é uma associação de empresários, é um conjunto de empresários que está junto para defender seus interesses. Sempre não estou a falar, mas junto nós é mais forte. Então, e a Câmara é uma entidade que representa a classe empresarial. Bom, a mim está na Câmara de Comércio de Sotavento, e a Câmara de Comércio de Sotavento representa a classe empresarial da região de Sotavento, de Quesilha de Sotavento. Portanto, nosso papel é defender interesses da classe empresarial, e promove interesses da classe empresarial, e é ser voz também de classe empresarial. Portanto, nós não pode dialogar com o governo, não pode dialogar com parceiros de desenvolvimento, e no sentido de discutir políticas econômicas e empresariais para melhorar o ambiente de negócios, e para desenvolver, para não ter um setor privado cada vez mais forte, mais competitivo, que cria riqueza, que gera empregos produtivos e decentes, e que dá um contributo grande para o crescimento econômico do país. Se não falar para um bocado, não considera um dos grandes desafios que não tem na Cabo Verde ainda, é o desafio de desenvolvimento de iniciativa empresarial. Nesse momento, no mês de consolida aquilo que já não está fazendo, né? Aquela atividade produtiva que não está desenvolve, e no mês de alarga nossa base produtiva, diversifica a economia, robustece nossas empresas,
E, sobretudo, não tem uma coisa tão bom na Cabo Verde, que é a economia informal, né? Que tem sido um grande laboratório de empreendedorismo, de ideias de negócios, de criação de negócios, que não tem que criar as condições cada vez mais equilibradas para se poder fazer também essa transição de informalidade para a formalidade, para a moda, tem seu impacto a nível de trabalho decente, né? Cobertura de segurança social e também a nível de finanças públicas. Com certeza. E voltando um pouco ali, não tem estado a reparar as publicações que você faz e você aborda vários temas. E um que chama a atenção é aquele de pessoas que principalmente jovens que se viajam de forma massiva. Qual que é a boa opinião acerca disso? O Tachama afeta de certa forma a economia de Cabo Verde ou nem por isso? E o mercado de trabalho é global, né? É global e hoje em dia pessoas têm sonhos, aspirações, expectativas cada vez mais elevadas e jovens cabo-verdianos que fugem à regra, não é? Portanto, é normal que cabo-verdianos, sobretudo jovens, quebra fronteira para ir busca oportunidade em outras paragens, para correr também atrás de seus sonhos, né? Agora é que te deixa de plano, de interplano, não é? Para não pensa, para não questiona, para modo que tantos jovens crescem de Cabo Verde, né? E nesse momento está parecendo impressionante o número de jovens que crescem de Cabo Verde. Portanto, que ela é uma coisa que te deixa de inquietar, né? Enquanto país e enquanto também cabo-verdiano. E para modo, saída de jovens, e sobretudo jovens qualificados, é capital humano que se está a sair do país, é nossa força produtiva que se está a sair do país. E nós sempre não falamos, a nossa maior riqueza é nós homens com nós mulheres. Então, se isso está saindo, significa que não se perde capital humano, significa que não se perde população economicamente ativa e significa que não se fica mais pobre. Né? Significa que não se fica mais pobre. Portanto, que ela é claro que tem um impacto negativo na nossa economia e não tem que fazer análise para não perceber para maior que ela está acontecendo. A mim o que está parecendo é uma expectativas, né, de pessoas que estão muito mais elevadas. Hoje o mundo é mais aberto, não tem redes sociais e tudo que usa está à distância de um clique. Já nunca tinha aquela mentalidade de coitado, mas aquela mentalidade de pobre que não está incutida anteriormente, que é coisas é difícil, pode que conseguir vencer, não, já agora se num jovem que tem mais aquele pensamento lá, jovens têm ambição, quebra a fronteira e corre atrás de seus sonhos. Isso está aparecendo, mas na Cabo Verde, é que se está conseguindo hoje oportunidade e nem possibilidade de realizar esses sonhos. Então é por isso que essa está saindo massivamente para fora, para buscar melhores condições. E que políticas que o Tachame é mais assertivo para incentivar jovens a manter no país e, ponto, de certa forma, prospera naquilo que esta sonha? Não tem que criar mais oportunidades. Portanto, não tem um elevado nível de desemprego ainda no país. Não tem que criar mais oportunidades. E está parecendo, mas escrevi isso na post, né? Mas não tem uma economia estribada na baixos salários, né? Tanto salários que pessoas estão ganhando na Cabo Verde que está permitir satisfazer essas ambições, né? E pode satisfazer essas necessidades, mas se não falar pessoas hoje querem muito mais e está parecendo, mas não tem que ter atenção também num conjunto de outros aspectos. E não tem questão de saúde, e não tem questão de educação, não tem questão de segurança e não tem questão de qualidade de vida, né? Então está parecendo é preciso criar mais oportunidades de emprego e trabalha para nos ser cada vez mais produtivo como pessoas e também cada vez mais produtivo como economia, para não poder ter capacidade também de aumentar nos rendimentos e não poder sentir realizado ali dentro de nosso país. Com certeza. E voltando agora um pouco mais para nos saber quem é José Luís na sua vida diária. Há tempos nos tive de para, ou seja, alguns anos, neste caso por volta de 2015,
Bu sofre um atentado. De que forma isso ponto transforma bu vida e também na tomada de decisões? E sim, naquela altura, por acaso, e dava uma entrevista onde quinta falava que ela foi um momento de terror na minha vida, assim, né? Tanto é uma coisa que nunca pensava, mas podia acontecer comigo, e acaba para acontecer comigo, e foi um momento, até esse momento, foi o momento mais complicado da minha vida, né? Passa tão mal e estive à beira da morte mas pronto, não consegui ultrapassa, não consegui escapa, né? Não consegui ultrapassa tanto, tinha desafios, né? Que desafio de saúde, né? Recupera fisicamente, mas também recupera psicologicamente, assim, e para tocar a vida para frente. Que foi um momento fácil, né? Nem do ponto de vista físico, nem do ponto de vista psicológico, mas tive que ter força, capacidade de resiliência para poder ultrapassar e retoma a minha vida normal, retoma a minha atividade profissional e toca a vida para frente. Se manter sempre, olhar em frente e continuar a caminhar. E então considero-me hoje mesmo alguém mais forte, né? Mais forte, mais maduro, mais preparado, ainda mais preparado para vencer desafios de futuro. E na altura, nesse caso, nunca estive a pensar ponto uma razões para isso acontecer e ponto você acredita mas é uma razão política ou um caso isolado? E é difícil se para mim como que fica esclarecido, quer dizer, a mim o que me pode falar é o seguinte, para mais reflexão que me fazem que tá conseguiu hoje motivos pessoais para pessoas fazerem aquilo, né? E então nunca tem problema que me pode falar o problema no futuro não tem com pessoas, que assim, o problema para motivo uma retaliação àquele nível nunca também está chamando que tem. E por isso também mais de acordo com a tese que foi construída na altura para o próprio Estado de Cabo Verde, né, que é mais por motivações políticas e retaliação, tese de retaliação contra o Estado, né, contra o Estado, tendo em conta que minha país naquele momento está a exercer funções de primeiro-ministro de Cabo Verde, e se calhar por causa de algumas medidas que foi tomado para o governo, né? Portanto, aquela que é a tese oficial que foi construído, nunca quer saber quem que foi autor material nem moral, né? E até esse momento ele é um grande incógnita, mas pronto, é aquele que em tempo a falar e é uma coisa que não está gostado de olhar esclarecido, mas pronto, nunca sabia até que ponto ainda pode ser esclarecido. E pelo visto, nesse caso tem vários casos, né, que acontece e nunca te sabe qual que é a razão e qual que é o desfecho de tudo isso. E bom, foi mais um nesse sentido. Sim, é sempre bom que qualquer casos do gênero que acontece, né, comigo ou com qualquer outro alguém, o ideal é que seja esclarecido, né? Até para esclarecer dúvidas e até também horas que o sistema de investigação de justiça está mostrando ele eficaz, também acaba para funcionar um pouco como dissuasor, né? Para esse tipo de coisas lá. E minta considera, mas por maioria de razões, a hora que filho de um chefe de governo sofre atentado de aquela envergadura, mas deve investigado a fundo para saber o que passa mas pronto, até esse momento que consegui, portanto, para mim e me está tranquilo em relação a isso, se não falar um bocado, não vive minha vida tranquilo e nunca fazer ninguém mal, não está chamando ninguém que tem motivo para fazer mal e se não falar, olhar em frente e continuar a caminhar. E ainda tocando nesse assunto, Buta chama, ponto de certa forma, isso pode
até confundiu com o pai, tendo em conta que nós ponto até no nível de intelecto nós é super parecido. Naquela taxa me difícil ser causa, né? Confundir ao ponto de fazer aquela não, taxa me cai aquela. E uma coisa pode estar relacionada com aquele outro, né? Mas pronto, se man já fala e não está sempre na campo de suposições, né? Na campo de especulações, para morrer nunca que esclarecido, mas o importante, se não está falando sempre, o importante é que me tive capacidade de ultrapassar, recupera, hoje não está sentindo direito, não está vive tranquilamente, não está sentindo rancor nem ódio, e está focado na construir a vida e na construir a futuro. Com certeza. E falando assim, qual que foi um aspecto motivacional que ajudou principalmente na recuperar essa fase difícil? E tem coisas na vida que só nós mesmo que podemos fazer para a nossa cabeça. Ninguém quer fazer para nós, né? E a mim, que ela era só mim que podia fazer para mim, né? Tive uma onda grande de solidariedade, de carinho, de tudo alguém, de todo o segmento de sociedade cabo-verdiana. Então, não costuma falar, mas nunca sabia, mas a sociedade cabo-verdiana era assim tão afetivo, tão solidário, né? Mas tinha coisas que ninguém podia fazer para mim. E assumi que podia fazer para mim. Então, mim tenho a vida pessoal, tenho meus filhos, tenho meus desafios profissionais, tenho os sonhos, tenho as ambições. Então, naquele momento lá, eu tenho que ser forte, né? Eu tenho que ser forte para poder pouca cair, né? Pouca cair. Eu tenho que ser forte para poder manter de pé e para poder continuar a caminhar. Se que fosse isso, nunca conseguia. E que ela é uma sugestão, se te permitir, que te deixa para tudo alguém, né? Por mais situação complicada que cada um de nós não pode sentir, mas não está na nossa vida, a todo nível, né? A nível pessoal, a nível profissional, por mais situação parecendo complicado, um beco sem saída, mas nunca deve perder esperança. Não tem que manter forte, não tem que lutar e com certeza, se não mantém aquela linha lá e não mantém foco, não está conseguindo vencer, não está conseguindo atingir nossos objetivos. Com certeza, e o mais importante é que hoje você está ali com nós e ponto, eu passo para tantos, mas que é isso que deixou quem, não é? Continua a seguir em frente. Falando ali de coisas alegres agora, tem um certo amor para Santa Catarina e de certa forma a pessoa se conotava como possível candidato nesse sentido à Câmara de Santa Catarina. Mónico te avalia tudo isso? E sim, não gosto de política, para morrer se manda falar desde menino que me acompanha minha pai na política, foi assim que me desperta paixão para política, né? Me acompanha minha pai, mas mesmo antes de minha pai já não tinha o interesse quando abria livro um beijo, então olhava Pedro Pires, Aristides Pereira, então ainda ficava admirava, então depois que minha pai vem de curso na finais da década de 90, no 87, 88, que depois estive mais ativo na política, bate a seguir, então paixão desperta ainda mais forte. Então, por isso, eu um apaixonado por política, né? E sendo um apaixonado por política, é algo que te acompanha, que te estuda, que te lê, tanto política ali no país, como política a nível internacional. E relativamente a Santa Catarina, o que deve falar é, mas nunca como hoje, não senti tanto apelo de pessoas para ser para candidata para a Câmara de Santa Catarina. Tudo vez que vai Santa Catarina, para tudo que vai, pessoas ali na diáspora que está falando tem incentivando para uma candidata para a Câmara de Santa Catarina. E me responde pessoas ainda falando, é claro que me está disponível, né? Sendo filho de Santa Catarina, alguém que cria lá, que faz todo o seu percurso lá, que gosta daquele conselho, não sei, é claro que está disponível para a minha contribuição como presidente de Câmara, se
Santa Catarinense está a manter condições para fazer aquilo lá. Agora, tem uma coisa também que sempre entre as pessoas. A mim tem um partido. Meu partido da pertence a PAICV. Né? E a mim, sim, estava a ser candidato para a Câmara de Santa Catarina, é candidato de PAICV. O candidato apoiado para PAICV. Nunca está a ser candidato independente. Então, eu tinha alguém que tem um partido, esta briga com esse partido, esta vira independente. Né? Esta fala, é independente, gosta de saber candidato como independente, mas ninguém está fazendo aquela, ninguém está enganando pessoas. E, portanto, a mim, é PAICV, só a ser candidato se for apoiado para PAICV, e se em partido entende, mas mim, que é a pessoa mais adequada para ser candidato e entende-me outra pessoa de partido que está mais indicado para candidata, então respeita e então alinha com o partido. A única coisa que me pode falar, manter convicção, é tendo em conta o que consta daquele conselho, daquele terra, de ser povo, de suas potencialidades, é possível fazer muito mais, né? É possível fazer muito mais e me tenho confiança e convicção, mas se me instalar, mas é capaz de fazer muito mais para aquele conselho. Mas pronto, esse manfla e está sempre disponível e caso entender seria uma ótima opção, é óbvio que está disponível para dar contribuição a esse nível. Com certeza. E falando agora um pouco de boa relação com o país. Pessoas estão hoje aquela semelhança entre nós não muitas coisas. Olha quem é as relação assim. A minha é filho, né? Mas a mim nasci na Paiola, minha mãe é de Paiola. Mas desde menino me somar, fica com minha avó, mãe de minha pai, minha mãe. Aquele tempo que era mais complicado, que mal, então fica minha avó que cria desde 7 meses. Né? Minha considera minha avó na ira que é minha mãe, que é minha pai, né? E a minha chama então senti alguém tá mandando boca, tá falando a mina assim na berço douro, mas às vezes não escrevi uma coisa que não mandando boca, tá cobrando no comentário, tá coisa, bom, nasce na berço douro, bom, que tem lição para estar naquele tal. Mas mim nunca sabe dizer que é berço douro, aliás, nunca olhei berço de ouro, nem sabe se existe. Nunca tive ouro na minha vida, nem mascote, nem fio. E cria com a mãe pai, que dá uma educação com rigor, com base no trabalho. Não costuma falar educação a base militar, ou mais forte mesmo que militar. A mim nunca considera já um bocadinho mais irmão de minha pai do que filho de minha pai. Não tive mesmo percurso. Então, e o primeiro contacto que tive com minha pai próprio foi quando eu voltei de curso na 1987, 88, acho eu, 87, para lá. Né? E nunca vivi com ele. Nunca vivi com minha pai. Sempre vivi lá Pedra Vara com minha avó. Lá quem cria, lá quem estuda, lá quem vai ao liceu, quem vai ao jardim, quem vai à escola primária. Então, tem lá quem ama para a primeira vez, né? Quem apaixona para a primeira vez. E ele é quem fazia tudo em percurso. Mas eu tive sempre contato com minha pai, assim como com minha mãe também na praia. E acaba para desenvolver uma amizade entre nós dois. Hoje a gente considera, mas não tem uma excelente relação. Não está fala sempre, não está contra sempre. Não aprende com ele, não tem orgulho nele, nesse percurso que fazia. Mas a hora que alguém está falando, oi filho primeiro-ministro, oi filho presidente, a minha gata chama tem filho primeiro-ministro com o presidente, para mim que ela que existe. Aliás, minha própria nunca querer ser filho de primeiro-ministro, nem querer ser filho de presidente. Minha querer ser primeiro-ministro, não querer ser presidente. Né? Nunca querer conforma com o ser estatuto de filho de primeiro-ministro, nem de filho de presidente. Mas assim, você está falando, não tem excelentes relações, não aprende com ele, não tem uma conversa saudável. E, portanto, é isso, né? E tenho orgulho do percurso que faz e se me pudesse, fazer igual a ele ou mais que aquele que
que ele teve a oportunidade de fazer até esse momento. E em relação a Bumei, Buta chama nós devia criar mais relação ou nem por isso? E do ponto de vista afetivo ou de proximidade, se calhar tive até mais com minha mãe do que com minha pai, assim, né? E minha pai ba curso na Brasil, depois é bem, minha estava com minha avó, mas também minha praia sempre eu para minha mãe. Mas minha pai sempre foi um homem público, né? Um homem que esteve sempre na política, então já ele mais pouco, já ele muito mais pouco. E depois mim saí de somar em curso, depois já vim de curso já grande, já independente, se não for nunca vive com minha pai. Depois ele vai primeiro-ministro e fica ainda mais afastado, sim, mais pouco. Depois saí de primeiro-ministro, vai para presidente. Tanto ele, tudo se vida é aquilo. E minha mãe já é falecida em 2016, mas durante essa vida tive teu proximidade com ele, quando também eu bebia ele sempre na praia, andava para ele. E então senti teu afeto, teu amor, teu carinho, e sempre então falava minha mãe é mãe, cima Deus ama seu filho, né? E de acordo com suas possibilidades procura dar tudo que usa, dar teu amor, dar teu afeto, tem teu orgulho na minha mãe. Eu já como ouvi falado dele como professora que foi, seus alunos está falando, e só lamento o facto de vir a ter levado ele cedo e nunca ter tido a oportunidade de conviver mais teu, né? De conviver mais teu e desfrutar mais teu também de companhia de minha mãe. E não senti nunca alguém amando tanto, mora minha mãe ama. E ponto, de certa forma pessoas sempre, nós mães sempre quer tudo, e ponto, que hoje ali sempre é uma coisa difícil de lidar com. Mas é bom enquanto ponto, pessoas liga teu boco o pai e ponto, e notar muitos altos dirigentes pelo fato de ser e que tem um certo status social, é uma pessoa mais afastada da sociedade. E uma coisa que está muito interessante de boa e boa é que nós é uma pessoa simples. E isso talvez está refletido na formas que pessoas chegam a nós. E é bom enquanto economista e uma pessoa ponto na vida normal, Maricuta avalia tudo aquele calor humano que botar uma pessoa se aproxima de boa pelo fato daquilo que acontece com boa, ou ponto, foi uma coisa que vem naturalmente. E se tinha alguém às vezes está criticando, às vezes pessoas está criticando sem consciência, né? Com base na preconceitos. É moda baixar cante flama, às vezes pessoas que conhecem trajetória, né? Que conhecem processo. Então pessoas está criticando, nós seria uma família humilde, né? Seria uma família humilde, uma família que mãe de minha pai, por exemplo, uma senhora que teve que lutar né? Mãe solteira para criar seus filhos, pôr seus filhos na escola, mim também gentil. Então nós nunca temos lugar para ser simples, para ser humilde, é que ela está a fazer parte de nossa natureza, nem é que é fingido. É nossa natureza, é sim. E agora é claro que depois que alguém mora em país, por exemplo, fazer esse percurso, fica primeiro-ministro, fica presidente, tinha alguém já está naquele, a mim já tinha alguém já como filho de primeiro-ministro, como filho de presidente. Se não fala com esta trajetória, com este processo, né? E de minha país se calhar até bem passa da concheiro mas não, o que deve falar é o seguinte, mas te sente as duas coisas, te sente relacionamento genuíno, afetivo, sincero, teu amizade construído sobretudo desde a infância, e te sente teu amizade por parte de pessoas que também é retribuído para pessoas, para mim também te retribuir pessoas teu amizade. Agora, nunca pode ser também hipócrita, nem nunca pode estar ali a fim de flama, eu também é pelo facto de ser filho de quem é que minha é para morrer, é normal, né? Pessoas
tem necessidade, pessoas hoje, por exemplo, alguém pode ajudar em determinado aspecto, pode abrir uma porta, assim, então é normal que pessoas aproximam também para aquela razão lá. E me sempre estive aberto a falar com pessoas, a ouvir pessoas. Nas redes sociais, não recebi dezenas, para não falar centenas de mensagens por dia de pessoas que falam comigo, está com um problema. Não procura responder, tudo alguém não procura explica. Tudo alguém, se puder ajuda, não ajuda, se não puder, não explica, mas não pode. Mas é aquela, né? E pessoas tá por cima de boa por várias razões, tudo razão é legítimo, e nós que tem capacidade de receber, de retribuir. O importante é ser afetivo, conversa com pessoas, dar pessoas atenção, explica, e na medida de nossa possibilidade para nos ajudar a acompanhar. Para uma hora também não sabe, mas se nunca ajuda a acompanhar, nosso turno também, se nosso turno tem necessidade de ajuda a acompanhar. Mas a mim às vezes não está sentindo, não está passando, e às vezes pessoas pensam, mas tem poder que você tem, assim. Filho de primeiro-ministro e filho de presidente que tem nenhuma competência, que tem nenhum poder, que tem nada. Mas pronto, na medida de possibilidade, alguém está tentando ajudar. E de certa forma é isso que é a realidade, não é? Pessoas se conectam só pelo fato de você ser filho de um dirigente e de um alto dirigente na sociedade. Mas voltando ali, nunca vou pensar na escrever um livro sobre tudo aquilo que vou passa, ou é que a boa ambição? E sim, já me pensa na escrever. E eu me pensa na escrever um livro, sim, sobre tudo aquilo que me passa, sobre a minha experiência, né, sobre minha superação, né, de coisa que sofre. Então, chama pode ser de alguma utilidade. Nunca desisto ainda de escrever, né? Se calhar falta pega na caneta. Esta forma de livro tu escreve algo pega na caneta, tu começa a catapar, assim. Então, chama assim, um dia escreve e se calhar pode ser uma coisa que pode ajudar pessoas e pode ser útil para pessoas. E ponto, não fazendo uma última pergunta antes de não terminar a nossa conversa. Qual que é a boa ambição agora e projetos futuros enquanto economista ou até um projeto pessoal de bom? E a minhas projetos é ser bem sucedido de ponto de vista profissional, né? Ponto de vista profissional e pessoal. E na Cabo Verde coisas é tão precário e portanto não te preocupa com o futuro, com a situação profissional e futuro profissional, e é aquela que é foco nesse momento. Uma outra prioridade, uma outra coisa que está preocupando é os filhos, né? Tá pensa tá preocupando para morrer em crer hoje as direito, né? Tudo minha luta é para hoje as direito, aquela que é a maior felicidade da minha vida, para hoje cada um deles bem realizado e feliz. E de resto, se me falar na abocado, gosto de Cabo Verde, gosto de minha terra, tenho amor para a política, e se um dia tiver possibilidade de dar minha contribuição a esse nível, eu gostava também de dar. Tenho uma confiança enorme, mas pode dar naquele aspecto lá para o meu país. E me lembro sempre de uma música de Norberto Tavares que está a falar. Horas que me pensa na Cabo Verde de hoje em dia, todos esses desafios, que olha a pobreza, que olha dificuldades, que olha tudo coisa que se passa, me lembra sempre de aquela música que ele fala, que está a falar. Coisa que Cabo Verde mestre hoje em dia, né? É de um grupo de homens de boa vontade, sem interesse pessoal, que é capaz de cuidar desse país e dar tudo para esse país e esse povo e essa terra de forma desprendida. E é um bocado que ela que está sente, né? Fazer política, mas com um comprometimento infinito com o bem comum. E se puder um dia dar contributo àquele nível anterior. Mas se puder também,
e que tem problema, se manfla minha prioridade é minha carreira profissional e hoje minhas filhos direito. Com certeza. E também não te desejo sucesso na boa vida profissional e pessoal, que ponto continua com aquele mesmo boa vontade de se fazer ainda mais, tanto na área econômica e não só para desenvolver o país também. Tá bom, eu também te agradeci para essa oportunidade e nunca se esperava, né, uma tarde acaba para ser de facto tão envolvente, tão intenso e também queria aproveitar a oportunidade para desejar a estação de rádio, mas também para desejar jornalista Sara teu sucesso na sua carreira profissional e com teu força, com teu luta, nós é capaz, nós é capaz de ir bem longe, alcança nos objetivos e consegue realizar nos sonhos. E uma última mensagem que te deixa para nós ouvintes e ponto para pessoas que sempre te acompanhou desde o início até agora. E ao longo da entrevista acho que acaba para deixar mensagem de confiança, né, de perseverança, de resiliência, né. Hoje em dia coisas contexto é tão desafiante, o mundo está tão turbulento, incerto, mas também nunca o mundo teve tantas oportunidades como há hoje, portanto é confiança, perseverança, capacidade de resiliência, teu trabalho, né, teu trabalho, se tiver que quebra fronteira para correr atrás de oportunidade de sonhos, quebra fronteira, corre oportunidade, traz oportunidade de sonhos e com certeza que nosso turno te consegue alcançar nos objetivos e realiza nos sonhos. Com certeza, e de certa forma pessoas tomam isso como lição e motivação também para continuar a fazer aquele que é esta sonha e aquele que é esse projeto de vida. E sim, quem te deixou com música de Felicia, que dá nome de Tem Que Vai.